Videocurso Introdução à Programação de Computadores, feito pela Treinamentos TI. Esta é a aula 3, criando uma aplicação Windows. Nesta aula, nós vamos falar sobre como criar uma aplicação Windows. Vamos aprender a criar uma aplicação Windows no Visual Studio 2012. Vamos aprender todos os truques e as técnicas. Vamos falar sobre os conceitos de uma aplicação .NET, os templates que nós temos quando nós vamos criar uma aplicação para escolher. Vamos falar sobre as propriedades dos objetos .NET. Vamos ver como colocar controles no form. Vamos falar sobre como compilar a aplicação, como executar a aplicação. E vamos ver dicas diversas de construção da aplicação. Vamos então para o nosso Visual Studio 2012. Muito bem, estamos aqui no Visual Studio 2012. E tudo que a gente vai falar aqui você encontra também na versão 2010. Então você vai poder fazer da mesma forma. Se você tem a 2010 instalada, você vai encontrar lá também as mesmas opções, conforme a gente mostrou nas últimas aulas aí. Então, se eu vou começar um projeto novo no Visual Studio, vou começar a fazer uma aplicação nova, seja uma aplicação web, ou seja uma aplicação Windows, ou seja uma aplicação para Windows Phone, qualquer tipo de aplicação que eu vá desenvolver, eu vou vir aqui em New Project, um novo projeto, porque eu estou começando um projeto novo. Tá? E eu tenho sempre duas opções, ou eu clico aqui em New Project, ou então eu venho aqui no menu File, New Project. Então, novo projeto. Tá? Vai dar no mesmo, vai para o mesmo local as duas opções. Eu ainda tenho a opção de fazer um Ctrl N. Então eu vou por aqui agora, vou clicar aqui em New Project, e ele vai me abrir a janela de novo projeto, New Project. Perfeito. Bom, você vai selecionar Visual Basic, né? Você vai estar dentro aqui das opções do Visual Basic. E eu tenho templates. Templates são modelos, né? Então eu tenho modelos de projeto. Então o Visual Studio ele possui alguns modelos já prontos para que quando a gente diga, olha, eu quero fazer um projeto para rodar no Windows, ele já me dá um modelinho inicial já com alguns arquivos que eu vou precisar para esse tipo de projeto. Então é isso que são aqui os templates. Se eu escolher o Windows, ele vai criar para mim alguns modelos aqui para programação Windows. Se eu escolher o Web, ele vai me dar alguns modelos de opção aqui para eu criar uma aplicação para web e assim por diante, né? Uma aplicação Cloud, Office, um relatório, uma aplicação Silverlight, que a gente tem um treinamento só sobre Silverlight também, WCF, comunicação, então comunicação de dados, né? Windows Communication Foundation. Então, se você precisa fazer um projeto para trocar informações entre dois sistemas ou entre duas aplicações, você pode utilizar o WCF. Também existe um treinamento específico de WCF para estudar. Bom, voltando então, no nosso caso, a gente vai aqui em Windows, opção Windows, e vai escolher Windows Form Application. Eu tenho várias opções aqui que a gente vê nos cursos mais avançados que esse, né? Como a gente está começando, iniciando, vamos escolher então a opção mais comumente usada, é a que a gente usa na maioria das vezes, tá? E é a opção Windows Form Application, que é a aplicação de formulários Windows. Aqui embaixo, depois que eu escolhi aqui em cima o Windows Form Application, eu vou colocar o nome da minha aplicação. E aí normalmente eu coloco o nome, um nome que pode ser do tipo o nome da minha empresa. Então vou chamar aqui de empresa A, ponto. E eu costumo colocar aqui o que é esse projeto. Então, digamos que seja um projeto financeiro, do financeiro da minha empresa. Pode ser um cadastro de clientes. Então, vamos botar aqui clientes. CAD-CLI. CAD
clientes. Pronto, e vou dar um OK. Então, ele vai criar para a gente, nessa etapa aqui, ele vai criar o template já com alguns arquivos já prontos para me facilitar e para me direcionar qual o caminho que eu tenho que seguir. Então ele está criando agora e pronto. Logo depois ele já montou, já criou e aqui está. Eu tenho um form, que é o form inicial, né? Porque ele conclui que, ora, se você vai ter uma aplicação Windows Form, você precisa de pelo menos um form, né? E aqui está, realmente eu tenho um form criado, olha. Aqui está. Se eu quiser um segundo form, eu posso criar um segundo form também. Eu posso clicar aqui em cima do meu projeto, tá? Botão direito, Add, de adicionar, New Item ou New Item, um novo item. E aí eu tenho várias opções de itens para incluir no meu projeto e uma das opções é justamente um Windows Form. Aí eu vou colocar o Windows Form e posso colocar o nome que eu quiser. Eu vou colocar FRM, que eu sempre coloco o nome do form iniciando com essas 3 letrinhas, FRM. E o que ele faz? Ele é um cadastro CAD-CLI, um cadastro de cliente. Então eu vou botar FRM CAD-CLI. É o meu form de cadastro de cliente. Adicionar. Pronto. Reparem aqui, olha, na minha janelinha aqui de Solution Explorer, que ele me diz o seguinte, olha, eu tenho 2 forms agora, 2 formulários. Eu posso fazer com que um chame o outro, né? Eu posso ter 2 funções diferentes, né? O form 1 faz uma determinada atividade e o form de CAD-CLI faz outra atividade. Então é muito comum nos projetos, né, a gente ter aqui N formulários. Eu tenho um formulário que faz o login, ou seja, que pergunta o nome do usuário e o nome da senha do usuário para que o usuário entre no sistema. Depois que ele entrar no sistema, eu posso ter um form com um menu. Depois eu posso ter um form para relatórios, para mostrar relatório. Eu posso ter um outro form para fazer o cadastro de clientes. Eu posso ter um outro form, ou seja, diversos forms. Então eu posso ter aqui 100 ou mais formulários aqui, né? Posso ter 1000 formulários aqui nessa minha lista aqui. E vai tudo aparecer aonde? Aqui dentro da minha Solution Explorer. Então, se eu quiser rapidamente localizar um determinado form aqui, eu tenho aqui, uma das novidades aqui do Visual Studio 2012 é essa barra aqui de localização. Então, é uma barra de pesquisa que eu clico aqui dentro e digito CAD. Se eu digitei CAD, ele vai procurar todos os objetos que contêm as 3 letrinhas CAD. E vejam só, ele encontrou aqui então 3 objetos. Um deles é aqui o meu form, ó, form CAD-CLI. Tá bom? Que é esse que está aparecendo aqui do lado. Tudo bem, se eu apertar no X aqui, ele vai limpar a minha pesquisa e volta a aparecer todo o conteúdo aqui da minha janela Solution Explorer. Muito bom. Reparem que eu tenho os 2 forms carregados aqui. Olha, o form CAD-CLI. Eu posso regular o tamanho dele pegando aqui nessas bolinhas, aqui nesse quadradinho que aparece aqui nas bordas, aumentando. Ou aumento para baixo, né? Ou aumento na horizontal. Ou então eu pego aqui no canto e aí eu posso regular da forma que eu quiser. Né? Então com o mouse você clica, segura e movimenta até soltar e aí pronto, ajeitou uma nova posição. Bom, repare que eu tenho abas aqui em cima. Essas 2 abas me mostram que eu tenho aberto os 2 formulários. Olha, eu tenho o Form 1 aberto, eu vou botar aqui um Form 1 pequenininho, pronto. E eu tenho um Form 2, que é o Form CAD-CLI, que eu mudei o nome dele para Form CAD-CLI. Né? Quando eu não mudo o nome, automaticamente o Visual Studio coloca Form 1, Form 2, Form 3. Mas o ideal é que a gente sempre bote um nome bacana que me diga o que é aquele formulário. É o formulário de cadastro de clientes. Então eu localizo de forma muito mais fácil quando eu olho aqui na minha Solution Explorer procurando um determinado formulário. Né? Eu vou achar muito mais fácil se eu colocar um nome correto, que diga o que aquele formulário faz.
Muito bom. E eu aqui, então, eu tenho agora, olha, nas abas, se eu clicar na aba, ele muda para um formulário ou muda para o outro. Tá? Eu estou no design dos dois formulários. Então, eu estou na área aqui que eu vejo a janela propriamente dita. Né? Eu vejo o formulário. Muito bem. Vamos marcar aqui o form card clear. Eu vou fechar esse form aqui. Vou clicar no X. Pronto. Excluir ele? Não, não excluí ele. Continua aqui no meu projeto. Eu só fechei ele, guardei ele. Falei, olha, eu não vou trabalhar com ele agora. Se eu quiser trabalhar com ele novamente, basta dar um duplo clique aqui, olha, em cima do form 1. Pronto, ele abre para mim novamente aqui. Então eu voltei a ter os dois aqui. Eu posso fechar tudo. Pronto, fechei tudo, então sumiu. Né? E aí, agora eu vou trabalhar com FRM CAD CLI, que é o meu form de cadastro de cliente. Duplo clique nele aqui, na Solution Explorer, e ele abre aqui do lado. Então, dessa forma, você trabalha aqui com a tua Solution Explorer. Você vai selecionar, vai dar um duplo clique, e ele vai sempre abrir aqui nessa área central. Ok? Terminou de trabalhar, você pode fechar aquela janelinha clicando aqui nesse X aqui. Muito bem, vamos ver os controles do ambiente .NET. Os controles eles estão localizados aqui, olha, nessa minha janela chamada Toolbox, que fica normalmente aqui no canto esquerdo. O que pode acontecer é que essa janela, às vezes, ela pode estar encolhida. Né? Eu tenho aqui também essa taxinha, que ele chama aqui de auto-hide, né? Ou seja, auto-esconder. Então, se eu desmarcar a taxinha, olha o que acontece. Eu vou clicar nela. Cliquei, ele encolheu, agora a minha toolbox está aqui, ó, encolhida aqui no canto. Para ela aparecer de novo, basta eu dar um clique aqui em cima dela. Cliquei, ela abriu novamente, mas como eu não fixei a taxinha, se eu tirar o mouse de cima dela e clicar aqui, por exemplo, no fundo, ela encolhe novamente. Então ela está encolhendo. Para que ela fique fixa o tempo inteiro aqui, eu tenho que chamar e tenho que clicar aqui na taxinha. Essa taxinha aqui, olha que ela fixa, né? E pronto, agora está fixo novamente a toolbox aqui. Então, se vocês não estiverem achando, verifiquem isso. Se não estiverem ainda localizando, se por exemplo, fechei, sem querer eu fechei a minha toolbox, como é que eu abro de novo, né? Então vamos fechar, vamos fazer. Para fechar a janela da toolbox, eu clico aqui no X, ó. Sumiu, agora nem aqui do lado ela não aparece, porque ela foi fechada. Como é que eu faço para ela aparecer de novo? Ora, aqui no menu View, eu tenho uma opção de chamar a toolbox, clicando aqui. Ó. Então, ou eu faço Ctrl Alt X, ou então eu clico aqui. Vamos clicar? Cliquei e ela já voltou para cá automaticamente. Tá? Então, toda vez que sumiu, não sei onde foi parar a toolbox, venham aqui no View, no menu, e mandem abrir novamente. Bom, eu tenho vários controles disponíveis aqui. A gente não vai passar todos eles aqui, mas para mostrar o funcionamento aqui dessa minha janela, eu vou colocar dois controles. Eu vou colocar o controle botão, que é esse aqui, que olha aqui, ó, eu dou um duplo clique em cima do controle e ele já joga o controle para cá automaticamente. Ó. Uma outra forma de colocar um botão na tela é clico, seguro no botão do mouse, carrego para o local que eu quiser dentro da minha janela. Ó. Pronto, coloquei um segundo botão. Então, tem duas formas de colocar controles no meu form. As duas formas são essas aí. Muito bem, eu quero agora colocar no meu form um controle chamado Textbox, que é um controle para digitação de conteúdo, digitação de qualquer valor, qualquer texto. Né? Muito bem, vamos procurar. Ele deve estar na letra T, como está ordenado aqui alfabeticamente, aqui embaixo está ele, olha, Textbox. Então eu vou clicar, vou carregar e vou soltar aqui, pronto. Eu tenho um Textbox aqui. Então dessa forma, olha, reparem que para mover os dois juntos, eu seleciono os dois. Ó. Abro um quadrado, selecionei os dois e aí eu movo os dois juntos, clicando e segurando em cima de um dos dois aqui e carregando. Pronto, consigo mover eles para qualquer lado. Se eu clicar em cima de um deles,
qual é o controle que está selecionado no momento? É o botão 1. Né? Então, se eu carregar aqui, ó, eu consigo posicionar ele onde eu quiser. Bom, isso é importante, sempre a gente identificar que existe sempre um objeto selecionado. O objeto que está selecionado no momento aqui, qual é? É o botão 1. Muito bem. E agora, qual é o objeto que está selecionado? Que eu cliquei em cima dele e ele está selecionado. É o botão 2. Então a gente vê rapidamente qual é o objeto selecionado por causa desses pontinhos brancos que aparecem em volta dele. Né? Então tá certo. Eu posso selecionar o text box, olha o text box como fica quando ele está selecionado. Tá? E agora, qual é o objeto que está selecionado? Acertou quem falou. Está selecionado o form, o formulário todo. Tá? Todo o formulário está selecionado, esse que está aqui por trás. Muito bem. Então eu coloquei já, aprendi já a colocar alguns controles no meu formulário. Bom, eu vou mostrar para vocês agora as propriedades. As propriedades dos objetos ficam aqui, ó, nessa janela aqui no canto direito, Properties. Então, todos esses aqui embaixo são as propriedades sempre do objeto que está selecionado. Então, por isso é que eu quis mostrar aqui que eu tenho sempre um objeto selecionado. No momento agora, qual é o objeto que está selecionado? É o meu form. Então, estas propriedades que aparecem aqui, ó, é uma lista grande, são as propriedades do formulário. Se eu clicar no botão 1, as propriedades que aparecem aqui agora são as propriedades do botão 1. Tá? E assim por diante. Se eu clicar no text box, as propriedades que aparecem aqui agora são as propriedades do text box. Então, digamos que eu queira mudar a cor de fundo desse formulário. Eu não quero essa cor, eu quero um tom esverdeado. Então, eu marco ela aqui, venho aqui nas propriedades e eu vou procurar uma propriedade. A gente não vai ter tempo de ver todas elas, mas vamos ver aqui as principais. Então, por exemplo, eu tenho aqui a backcolor, cor de fundo, backcolor. Né? A backcolor, para eu selecionar, eu clico aqui e ele me abre, olha, ele me abre aqui System, ou seja, cores do Windows, cores do sistema Windows, cores de web e Custom. Normalmente a gente escolhe, se você quiser padronizar de acordo com as cores do ambiente do sistema operacional, você vai escolher cores aqui do Windows, ou seja, cores que o usuário gosta de usar normalmente nas janelas dele. Então você vai ter que escolher uma cor aqui, dessa relação aqui. Tá? Então, por exemplo, a cor de Windows, uma cor de janela branca. Né? Bom, mas eu posso também vir aqui em Custom, que é customizado, ou seja, do seu jeito que você quiser, e selecionar, olha, eu quero um tom esverdeado, tá bom, então eu vou botar aqui, ó, esse verde escuro aqui. Pronto, coloquei um tom de verde. Eu vou botar um verde clarinho. Pronto, está aqui a minha cor de fundo. Tá? Muito bem. E se eu quiser mudar o texto que aparece dentro desse botão? O que eu tenho que fazer? Eu não quero que apareça botão 1. Eu quero que apareça alguma coisa escrita, por exemplo, calcular. Então eu vou clicar no botão e vou procurar uma propriedade aqui que o botão tem, que é a propriedade que me diz o que está escrito dentro dele. Olha, é essa propriedade aqui, a propriedade text, que é o texto do botão. É o que aparece lá dentro do botão. E eu vou mudar escrevendo aqui, substituindo aqui botão 1, que é o que aparece aqui, né? Que é o que agora, nesse momento, está aparecendo dentro do botão. Então eu vou clicar aqui, vou apagar com backspace e vou escrever calcular. Tá? Eu posso dar um Enter ou então eu clico fora aqui. Pronto, ele já jogou para cá para o botão a alteração com o calcular escrito lá dentro. Tá? Então é assim que funciona. Se eu quero mudar a cor ou uma outra propriedade qualquer de um determinado controle, eu seleciono o controle, venho aqui do lado e faço a alteração daquela determinada propriedade. Bom, existem várias propriedades para os objetos. Outra informação importante é que as propriedades não são as mesmas.
pode ser que alguma propriedade que o text box tenha, o botão não tem. E o form também não. Né? Então, as propriedades do form não são as mesmas propriedades de um botão. O botão ele tem algumas opções que o formulário não tem. E vice-versa, o formulário também tem alguma propriedade que provavelmente o botão não vai ter. Tá? Então tem que ficar atento nisso e entender isso aí também. Por exemplo, o form, se eu clicar aqui no form, ele tem uma propriedade que é essa aqui, ó. Topmost, ou seja, sempre no topo. O meu form, a minha janela vai aparecer sempre na frente, fixa na frente das outras janelas do Windows. O padrão é false. Né? Ou seja, não, ela não vai ficar aparecendo sempre na frente, mas eu posso mudar. Se eu colocar true, a janela vai sempre ficar fixa na frente. Mesmo que eu clique em uma janela que está atrás dela, ela não pula para frente. Essa daqui sempre fica na frente. Então, essa daqui é um exemplo de uma propriedade que somente os forms têm. Somente as janelas, os forms, é que vão ter. Ok? Olha, o window state, o estado da janela normal, também é uma propriedade que só os formulários têm. Aqui eu posso dizer se ela vai estar normal, se ela vai estar maximizada, ou seja, na tela toda do teu computador, ou se ela vai estar minimizada quando iniciar a execução. Também é uma propriedade que apenas os formulários têm. Bom, muito bem, então tivemos uma visão geral aqui das propriedades, existem várias propriedades, a gente vai ao longo deste treinamento ver algumas e ao longo dos outros cursos avançados que nós temos, na formação de um desenvolvedor Visual Basic ou então na formação de um desenvolvedor C#, né, a gente vai ver outras propriedades e outros recursos mais avançados ainda. Então, ao longo desse treinamento, a gente ainda volta aqui ao assunto propriedades e vemos outras propriedades aqui para colocar uma aplicaçãozinha aqui funcionando. Bom, nós vimos aqui também alguns controles. Né? Eu peguei aqui o controle Textbox e peguei o controle Button. A gente vai ter uma aula que a gente vai apresentar aqui a maioria dos controles, vai ver bastantes dos controles aqui. Eu queria chamar a atenção também aqui que a gente tem aqui algumas abas de controle de separação dos controles. Então eu tenho aqui, por exemplo, a aba All Windows Form, ou seja, todos os controles de Windows Form. Eu posso fechar essa aba clicando aqui nessa setinha, nesse triângulo que aparece aqui no início. Fechou. Tá? Aí eu tenho Common Controls, são os controles comuns, os controles que são mais comuns da gente utilizar. E aí eles aparecem aqui. Ó. Tá? E aí a gente vai ter os mesmos controles que a gente tinha aqui no All Windows Form, ou seja, todos os controles juntos, a gente vai ter, mas só que agora a gente tem aqui de forma separadinha, na aba Common Controls, controles comuns, na aba Containers. Então ele separou por grupo, ele agrupou aqui. Olha, na aba Data, são os controles para acessar dados e assim por diante. Tá? Então, é uma boa trabalhar assim com eles separados por grupo, porque a localização às vezes facilita. Tá bom? E a tua lista fica mais reduzida, fica menorzinha um pouco. Uma vantagem também, uma novidade também, é que a gente também tem aqui na Toolbox um search, ou seja, um local em que eu posso colocar aqui e fazer uma pesquisa. Então, se eu sei que eu quero achar o Textbox, eu dou um clique aqui e digito Text. Ele já me traz aqui todos os controles que tem a palavrinha Text. E eu vou ver que são 4 controles. Né? Context Menu Strip, Masked Textbox, Ric Textbox e a Textbox, que é o que a gente carregou e está usando aqui nesse nosso formulário. Tá bom? Muito bem, vamos limpar. Para limpar a pesquisa eu clico no X aqui. Pronto, limpou a pesquisa. Bom, vamos aprender agora a compilar essa nossa aplicação. Digamos que eu tenha feito aqui uma aplicação, coloquei alguns controles, coloquei código, porque se eu não colocar código, os botões não fazem nada sozinhos. Tá? A minha aplicação não faz nada se não tiver programação.
se não tiver código, se não tiver a linguagem de Visual Basic escrita lá atrás do botão. Né? Então, mais para frente, a gente vai ver também como colocar o código no botão para que ele faça alguma função. Tá bom? Bom, muito bem. Mas digamos que eu tenha já colocado, já tenha preparado tudo, aí eu quero compilar essa minha aplicação. Para compilar uma aplicação, a gente faz Ctrl, segura no teclado Ctrl, segura o Shift e tecla B de bola. Ctrl, Shift, B de bola. Então a gente vai reparar aqui embaixo ó, que aparece rapidamente escrito Build Started e Build Succeeded. Ou seja, ele conseguiu fazer a construção com sucesso. Ele iniciou a construção e conseguiu construir com sucesso a minha aplicação. Tá? Bom, uma outra forma também de fazer o build e de já colocar para rodar, porque aqui eu não coloquei para rodar, eu só compilei. Se ele tivesse algum erro, ele apareceria esse erro numa janela de erros. A gente vai ver isso mais para frente um pouquinho. Mas não tem erro, porque não tem código também, então não deu erro nenhum. Né? Bom, para colocar rodando, aí eu vou clicar aqui no botão Start, que é aquele botão que coloca funcionando a minha aplicação, que faz ela executar. Né? Nesse momento aqui eu estou executando ela, mas estou dentro do Visual Studio. Tá? Então é importante entender que ela vai rodar, vai executar, mas ela tem o Visual Studio por trás, né? Ou seja, a gente está rodando ela através do Visual Studio. É possível eu depois pegar essa minha aplicação que eu criei e rodar ela sem o Visual Studio. Pegar o executável que foi criado e colocar para rodar no meu PC. Tá? Então eu vou clicar aqui no Start. Start. Pronto. Reparem que ele começou executando o Form 1. Né? Eu quero que ele comece executando o FRM CAD-CLI, que foi um outro form que eu fiz. Eu quero que ele execute esse aqui. Bom, eu tenho aqui uma opção dentro de My Project, que tem várias configurações do meu projeto. Se eu der um duplo clique aqui, ele vai para configurações aqui do meu projeto, diversas. Uma das configurações diversas aqui que a gente vê no curso avançado, né? Mas uma que a gente vai ver agora é essa aqui, Startup Form, ou seja, o formulário que deve ser o startup, ou seja, que é o inicial, que vai começar a executar. E ele me mostra nessa lista aqui quais são as opções que eu tenho. Ora, o que eu quero que ele comece executando é o FRM CAD-CLI, então eu mudo aqui. Basta mudar aqui. E eu já disse para ele, ó, sempre que eu mandar executar, você vai começar executando por esse formulário aqui. Tá? Legal, posso fechar aqui meu projeto, minha parte de configurações do projeto. Né? E aqui, então, eu vou mandar executar. Vou clicar no botão Start aqui, cliquei e aqui está, olha. O meu formulário de cadastro de clientes aqui está. Está rodando, né? Não faz nada, mas eu já tenho aqui um text box. Como é que funciona o text box? Ora, ele serve para a gente escrever dentro dele. Então, normalmente, quando eu vou criar um formulário de cadastro, né, em que tem que ser digitado o nome de uma pessoa, eu vou usar um text box. Um nome, um telefone ou qualquer outra coisa. Tá bom? Então, ele é um campo para digitar valores aqui dentro. Valores, textos, etc. E eu tenho os botões. Tem um botão escrito calcular, não faz nada. Por que ele não faz nada? Porque eu não botei código. Eu não disse ainda o que esse botão vai fazer, o que esse botão vai fazer. Não disse ainda. Né? Então, está faltando a gente colocar código. Mas a minha aplicação já está aqui, ó, já roda, está flutuando aqui na minha janela. Tá? Ela já está em execução. Bom, para parar uma aplicação que está em execução, ou eu clico aqui no X, ou eu clico aqui no quadradinho, conforme a gente já viu na última aula. Vou clicar agora aqui no X para parar. Parou a execução. Bom, digamos que eu queira parar para continuar um outro dia. O que eu tenho que fazer? Ora, eu tenho que ter certeza que salvou no disco, então eu vou clicar aqui ó, nos dois disquetes juntos, que é um Save All, ou seja, salvar tudo. E ele salva todo o meu projeto. Ele me pergunta nesse momento aqui qual é o nome. Qual é o nome da tua aplicação e qual é o nome da solution, né, que vai aparecer aqui em cima, que é a minha solução, que é como se fosse o nome da minha aplicação. Então pode deixar esse nome mesmo para as duas.
Vou só dar um save aqui. Pronto. Salvou. Tá? E aí no dia seguinte, se eu quiser trabalhar, a gente vai vir aqui, File, Open Project, vou lá naquela pastinha e vou clicar naquele arquivo lá da minha solução, um arquivo com a extensão .sln. Ok? Bom, mas isso nós vamos fazer bastante nas próximas aulas também. Ok, essa aula então, nós já vimos tudo e vamos continuar então na próxima aula com mais novidades. Nos vemos na próxima aula.